Criança não tem que querer. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Ou mesmo disse ela? Será que nossos filhos têm capacidade de escolher o que fazer sozinhos? Até onde isso é saudável para a criança? Hoje nós vamos conversar como preparar nossos filhos para a vida, para serem responsáveis com eles e com o próximo. Boa noite, tudo bem? Nós vamos hoje continuar a nossa série aqui discutindo sobre alguns temas de criação de filhos e nós estamos usando como um norte de temas o livro da Educação Não Violenta da Elisama Santos. E hoje a gente vai falar sobre esse tema de autonomia dos nossos filhos, que é um tema muito interessante a gente desenvolver, porque é uma coisa que a gente ouve frequentemente, essa frase que a Marília acabou de dizer, que é: a criança não tem que querer nada. Então a gente fica pensando sobre realmente o quanto isso é verdade, né? Realmente, será que as crianças podem e devem querer as coisas, escolher isso? Elas têm maturidade para fazer isso? E se a gente deixar elas fazerem isso, quais são os problemas que isso pode trazer para uma criança, né? Então, a respeito dessa frase, a criança não tem que querer nada, a gente tem que ter consciência que nós temos que decidir pelos nossos filhos, enquanto eles não têm a capacidade de cuidar de si sozinhos. Isso é um fato, né? Nós pais somos responsáveis pelas nossas crianças, pelos nossos filhos. Mas nós não podemos deixar de prepará-los para que eles possam fazer isso, né? Para que eles possam cuidar de si. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se eles não forem treinados para ter autonomia, né, para conseguir cuidar de si e até mesmo do próximo, eles vão se tornar adultos com baixa capacidade de conseguir resolver problemas, de assumir consequências, porque eles vão ter sempre alguém esperando que alguém faça alguma coisa por eles, que fale para o que fazer, né? E na verdade a criança ela pode querer e deve querer, é muito saudável ela querer as coisas, mas isso não significa que a gente precise, como chama? Fugiu a palavra. Que a gente dê essa liberdade em excesso também, né? Ela pode querer, mas isso não significa que a gente vai dar todos os desejos dela. Esqueci a palavra que eu queria usar. Cumprir com todos os desejos, né? Exatamente, porque E é engraçado que esse tema, assim, ele é interessante porque existe uma nuance muito leve entre as coisas, né? De você, por exemplo, falar assim, não, a gente tem que decidir pela criança. E aí você negligenciar o desenvolvimento dessa capacidade dela perceber a sua autonomia, dela assumir responsabilidade, dela se tornar uma pessoa que é capaz de resolver problemas. Então, assim, é muito interessante, porque às vezes, a depender da criança e tudo mais, quanto você dá de autonomia, o quanto você não dá, pode prejudicar muito o desenvolvimento dela. Mas não é uma coisa que é uma regra, né? É aplicável a qualquer tipo de criança. É uma coisa que a gente precisa ter bastante percepção enquanto pais. A gente precisa avaliar o que a gente está fazendo, avaliar o momento da criança, perceber o que ela está passando, para a gente poder fazer essa aplicação de uma forma assertiva. E então a gente entrou nesse tema de a frase de a criança não tem que querer nada, exatamente comentando alguns pontos assim, por exemplo, você pode dizer que a criança não tem que querer nada e isso demonstrar uma falta de empatia, como a gente citou algumas lives atrás, né? Por quê? Porque se você sempre fala para o seu filho assim, ó, você não tem que querer nada, significa que você não está demonstrando que você entende o que ele está passando naquele momento. Você não está demonstrando que você leva em consideração o leve que em ele sente, o consideração. que ele pensa. Você simplesmente está falando assim, eu não quero saber, eu já disse que não, então acabou, você não vai fazer isso. Então, quer dizer, é muito mais saudável você ouvir seu filho, deixar ele se expressar e tudo mais, e não usar essa frase, talvez, da forma impositiva. Aí o seu filho fala que ele quer sorvete, ao invés de comer, mas aí você vai conduzir isso, né? Você não precisa necessariamente deixar de ouvir o seu filho para fazer com que essa frase, no momento aplicável dela, aconteça de uma forma saudável. Gente, enquanto o filho não tem a maturidade, os pais que devem conduzir as escolhas,
né, as decisões que vão ser tomadas. A criança pode querer, mas eu lembrei da palavra que eu queria dizer. A gente não precisa satisfazer todos os desejos dele. A gente pode acolher e falar, você quer, você gostaria. Tudo bem, mas não vai acontecer. Então você não precisa satisfazer, mas você pode acolher. Quando você fala você não tem que querer nada, você está desconsiderando totalmente o que a criança deseja. Você está ali matando os desejos dela. Pode estar ali né, já criando uma barreira dela sonhar, dela querer as coisas. Porque tudo que eu quero é não, você não tem que querer nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quantas pessoas, né, nem conseguem ficar sonhando direito e pensar em coisas melhores, maiores, porque eu não tenho que querer nada, eu não mereço isso. Né? E tudo isso vem lá da nossa infância. O tanto que a gente já não ouviu, mesmo que indiretamente, você não tem que querer nada, eu que mando aqui, né? E tudo isso vai minando o coraçãozinho da criança. Então a gente pode acolher os desejos delas, os sonhos dela, mas isso não significa que a gente vai satisfazer. Enquanto ela não tiver maturidade, a gente tem que estar ali na linha de frente, ajudando ela, conduzindo as decisões, as escolhas, né? Até que eles tenham maturidade para assumir algumas autonomias. E exatamente essa frase, conduzir as decisões, que é muito importante. A gente não tem o papel de ser permissivo e deixar o filho fazer o que quiser, mas também se a gente simplesmente fizer uma repressão sem nenhum respaldo, sem nenhuma empatia, sem nenhum processo para ajudar o seu filho a compreender o que está acontecendo e compreender o que está acontecendo com ele mesmo, você vai criar filhos que não vão desenvolver essa parte. Ou seja, conduzir as decisões é muito diferente de ditar decisões ou de decidir pelo seu filho, né? Isso é uma coisa a se pensar. É muito, vamos dizer assim, é muito sutil a diferença, né? Mas envolve empatia, envolve compreensão, envolve você ensinar no processo, ao invés de simplesmente decidir e informar o seu filho, né? O que acontece é que muitas vezes essa frase, às vezes nem tantas vezes dita, já a criança não tem que querer nada, são de pais controladores que não querem abrir mão do controle, que eles querem mandar em tudo, que eles não conseguem deixar que a criança se desenvolva ali naquele aspecto. Às vezes você pode ser controlador com a comida, ou pode ser controlador com sono, ou com alguns aspectos, não precisa ser necessariamente com tudo, né? E no seu inconsciente você tá pensando ali, não, ela não tem que querer nada, eu que mando aqui, eu que... E óbvio, nós somos os pais, nós temos, né? Tem que sempre frisar isso, porque às vezes pode parecer que... A gente quer ser permissivo, né? Quer ser permissivo, não é essa a ideia, né? Os pais estão na linha de frente, né? Mas a gente tem que ter a sabedoria, o discernimento de ir soltando, né, a corda conforme a maturidade vai aparecendo, conforme a capacidade da criança vai sendo desenvolvida, para ir dando essa liberdade, né? E exatamente nesse ponto de os pais serem controladores, se terem mais tendência a usar dessa frase de uma forma generalizada, é exatamente porque dá trabalho você envolver o seu filho nas decisões, né? Então você está precisando decidir algo. É igual quando seu filho vem e fala assim, pai, eu posso te ajudar a lavar a louça? Cara, vai demorar mais, muito mais. Ainda corre o risco de quebrar, ainda corre o risco de você se molhar. Então, quer dizer, é muito mais fácil para filho, você não tem que querer nada. Vai brincar, aqui o papai tá resolvendo aqui, tô lavando a louça, eu preciso terminar rápido. Então, quer dizer, eu desconsiderei completamente o que a criança está sentindo, a vontade dela, aquele momento que ela poderia aprender, que eu teria que mostrar o limite, filho, cuidado, isso aqui quebra, não pega assim. Então, nesse momento, eu estou desenvolvendo a consciência dela, da capacidade que ela tem ou não de conduzir aquela atividade. Só que se eu não tenho essa paciência, eu me torno um pai controlador. Por quê? Eu simplesmente controlo aquilo que eu quero naquele momento com atitudes bem incisivas, com atitudes bem enfáticas no meu filho, simplesmente desconsiderando as necessidades dele e esse desenvolvimento, né? Então tem que tomar cuidado para a gente não usar desses limites que são nossa responsabilidade. Sim, eu não posso deixar meu filho subir com 2 anos de idade lá e começar a lavar a louça. Vai quebrar tudo, vai cair da pia, vai se machucar e aí eu que sou responsável por ele. Mas também não tem que ser curto e grosso e simplesmente dizer não, você não tem que querer. Entendeu? Então, assim, são coisas bem sutis, mas que a gente precisa ficar atento enquanto pais. Tem dias que você está com o pavio mais curto, tem dias que você está mais paciente, e você tem que sempre conduzir isso de forma a seu filho aprender e se desenvolver nessa área da vida dele, que é uma área muito importante para o futuro dele. Essa é a importância da autonomia, né? De oferecer essa autonomia para a criança. Ela aprender que ela pode fazer coisas sozinhas, muitas vezes assistido pelo pai ou pela mãe,
E nós, os pais, nós temos esse papel de conduzir elas a essa consciência, de trazer eles a consciência de que eles são capazes de fazer algumas coisas. Muitas vezes você vai falar pra criança, filho, você consegue fazer isso. Ele não consegue, porque às vezes é um desafio, mas você sabe que ele é capaz, que a criança é capaz. Aí você vai lá, incentiva e mostra que ele é capaz, ele consegue fazer, a criança consegue fazer, e ela fica feliz, ela fica animada, que ela conseguiu cumprir aquilo, né? Ou que você deu a oportunidade dela fazer aquilo. Às vezes ela quer fazer e você não quer, porque você não sabe ainda, mas ela tá querendo, tá pedindo, e você dá aquela oportunidade, fica ali do lado, daí ela vai desenvolvendo isso. E daí quando você quer, agora quando você quer que seu filho faça alguma coisa, aí você fala, não, você já consegue, né? Então quer dizer, você usa o extremo oposto, né? Pra dizer pra criança, não, você já é grande, você consegue fazer isso. Só que na hora que você não quer que ela te atrapalhe ou que você tá sem paciência, você vai mandar aquele criança, não, você não tem que querer nada, não, você ainda não consegue fazer isso. Então, às vezes, é muito mais justo você virar pra criança e dizer assim, olha, o papai agora tá com pressa, eu não posso parar pra te mostrar isso, isso requer que eu te dê mais atenção, filho. Então, tudo bem? Próxima vez a gente faz isso juntos? Beleza? Você lembra o papai de uma próxima vez te ensinar a fazer isso? Agora o papai vai fazer rapidinho porque precisa sair. Então, quer dizer, você não está sendo negligente, você está mostrando empatia, por mais que você não vá fazer aquilo naquele momento, né? E aí porque assim, não adianta você também fazer sem ensinar princípios e valores, que é o que a gente falou lá na nossa primeira live. A gente precisa ancorar, esse é um dos principais, é de uma principal importância disso. Então, por exemplo, quando eu estou ensinando a minha filha ali a lavar a louça, eu estou ensinando princípios para ela sobre as coisas. O princípio de que se cair quebra, de que existem materiais mais frágeis, de que sabonete escorrega na mão. E você vai mostrando as coisas, né? E a criança vai deixar um negocinho cair, um copo de plástico. Ela vai aprender, ela vai ver a limitação dela e ela vai ver a evolução dela conforme for permitindo ela fazer aquilo de novo. E isso vai trazendo ela. A gente sempre tem que ancorar o nosso ensinamento em princípios e valores. Porque senão você fica dizendo uma regra que vale hoje para uma criança de 2 anos, ela vai deixar de valer em 1, 2, no máximo 2 anos, vai deixar de valer. Filho, você não pode pegar o seu brinquedo sozinho. Talvez com 1 ano de idade ele vai cair, vai bater, vai se machucar, mas com 2 anos de idade já sabe andar, ele consegue pegar o brinquedo sozinho. Então, assim, são coisas, regras, elas mudam e passam a não valer mais nada em pouco tempo. E agora, princípios e valores não. Eles vão nortear o seu filho para a vida, para fazer escolhas, né? É interessante que você falou que quando você dá autonomia para a criança e permite que ela se desenvolva em determinados aspectos, ela está desenvolvendo essa autoconsciência. Então ela percebe o que ela pode, o que ela não pode, ela só vai adquirir essa consciência se ela tiver a oportunidade de fazer. Então, se ela não tiver a oportunidade de lavar a louça, ela não vai saber que o sabão escorrega, que o vidro é mais pesado do que o plástico. Então, quando ela tem a oportunidade de fazer determinadas tarefas, ela está desenvolvendo essa autoconsciência. Às vezes você não precisa nem dizer, ela vai ali pegar o copo de vidro e vai ver que ele é mais pesado, vai sentir que ele é mais delicado do que um copo de plástico. Então, essa autoconsciência, ela vai se desenvolvendo conforme ela vai ganhando essa autonomia. E é importante também os pais terem consciência de quando eles estão preparados para fazer esse tipo de ensinamento. Porque a pior coisa que pode existir é você se dispor a ensinar seu filho a lavar a louça e no meio ele derruba um copo e você dá um esporro na criança, diz que ela não é capaz e não sei o quê. Então, quer dizer, você minou, você fez exatamente o contrário daquilo que você estava se propondo a fazer. Então, eu já vi a Marília fazer isso muitas vezes e eu às vezes faço isso também, que é normalmente virar e falar, filho, olha, eu sei que você quer, mas o papai ainda não está preparado para isso. O papai hoje não está inspirado para fazer isso. A gente faz isso outro dia, tá bom? Então, quer dizer, eu reconheço meus limites. Você está ensinando já com essa atitude o seu filho a reconhecer os próprios limites, né? Exatamente. Eu ia falar alguma coisa... E fugiu da mente. Então, vamos para esse próximo tópico. Até essa questão de quando você dá autonomia, ele reconhece as necessidades tanto dele quanto das pessoas e os limites. Então, igual a gente tá dando exemplo da louça. Ela tá reconhecendo ali os limites do sabão, do copo, do negócio. E tem a ver também com as necessidades, porque igual a gente colocou aqui um exemplo da alimentação. Que a criança que não tem a oportunidade de experimentar quando ela está satisfeita, quando ela tá com fome, porque a gente tá lá o tempo todo enfiando comida nela, falando não come, obrigando ela a comer tudo que tá no prato. Ela não desenvolve essa capacidade de ter essa sensibilidade, na verdade, de sentir quando ela está satisfeita. Porque eu tenho que comer tudo, porque senão eu não vou ganhar sobremesa, porque senão eu vou apanhar, porque senão
senão alguma coisa vai acontecer. Então a criança come porque alguém tá mandando ela comer. Então ela não desenvolve essa capacidade de falar, não, eu estou satisfeita. O corpo tá se sentindo satisfeito, né? Aqui em casa é uma coisa que a gente decidiu desde o começo, que a gente não ia criar guerra, briga, nem nada na hora da comida. Então a gente deixa bem à vontade, assim, lógico que dentro dos nossos limites, porque às vezes a gente percebe que a criança não quer comer porque tá muito animada e quer descer pra brincar com alguma coisa, ou se distraiu, ou alguma coisa assim, você percebe que ela não comeu tudo. Ou às vezes a gente percebe que ela tá querendo, não quer comer logo, ou quer comer pouco porque ela sabe que vai ter sobremesa, alguma coisa assim. Então a gente já percebe isso, fala, não, vamos comer mais pouquinho, dar aquela brincada, fazer aquela coisa pra criança comer mais pouquinho, fala, agora você tá satisfeita? Ah, tá satisfeita. Então a gente sempre nomeia, né, fala, você tá satisfeita? Como tá a sua barriguinha? Você acha que cabe mais alguma coisa? Você tem que comer direitinho, a sobremesa não é pra encher sua barriga, a sobremesa é pra ser gostosa. Então a gente sempre explica, né? Porque fala, eu sei que você tá querendo, né, comer a sobremesa, eu sei que você tá animada pra descer e brincar, né? Mas é importante você comer, por isso, a gente sempre explica pra elas o motivo, por que a gente tá sentado na mesa comendo, né? E muitas vezes funciona. Fala, tá bom, daí come mais um pouquinho, agora eu tô satisfeita, desce. E também acontece vezes de, tipo, não, tô satisfeita, mesmo a gente sabendo que não tá satisfeita, a gente fala, não, tudo bem, então vamos deixar ela assumir essa... A gente avisa também, né? Você vai ficar com fome. Eu tô vendo que você não comeu o suficiente. Você tá com fome, você não vai comer outra coisa até, sei lá, o café da tarde. E deixa ela experimentar essa você tem certeza consequência. Que não quer comer e tal, a gente faz aquela cena, né? Não vou querer. Aí depois você fica com fome, né? Começa a pedir comida de todo jeito, né? Daí pronto, já vai experimentar daqui a pouco como que é sentir, como é se sentir com fome. Às vezes a criança não tem nem oportunidade de se sentir com fome, porque a gente tá o tempo todo, almoçou, daí tem café da tarde, daí tem isso, tem aquilo, é o tempo todo dando comida pra criança e ela não consegue se sentir com fome, porque a gente também sabe que criança com fome, né? Então muitas vezes a gente tenta dar comida antes da que a criança fique com fome, porque a criança com fome às vezes, né, toca o terror. Então, principalmente criança mais velha, a gente consegue ter esse jogo, né? Não, você vai ficar com fome, melhor, conduzir melhor, exatamente. Uma criança pequena, né? É mais difícil. Tipo, a Elisa, a nossa mais nova, ela vai fazer 3 anos. Se eu deixar ela com fome, ela ainda não tem capacidade. Eu sei que ela ainda não tem capacidade de entender o que é estar com fome, de esperar mais um pouco para a próxima refeição. Então, com ela, a gente tenta... A gente é mais insistente. A gente percebe que ela não comeu direito, a gente inventa brincadeira, conta história, alguma coisa para que ela coma o suficiente, que a gente considera o suficiente, que é o que geralmente ela come, alguma coisa assim. Já existe um parâmetro, né? A criança come todo dia uma certa quantidade de comida e você sabe que ela tá comendo muito menos ou muito, né? Às vezes você vê também comer muito mais quando a comida às vezes é da preferência dela e tudo, né? Eu até lembrei de uma coisa com a Lívia quando ela era pequena, né? Que ela assistia mais televisão, né? Hoje em dia a gente praticamente não assiste. E já aconteceu vezes dela comer assistindo desenho ou televisão ou alguma coisa assim. Isso me incomodava muito, porque eu percebia que ela não estava presente ali, né, na alimentação. E isso também atrapalha a autonomia da criança se sentir satisfeita. Não sei porque eu lembrei disso agora, né? Porque hoje em dia a gente prefere nem levar nenhum tipo de distração pra mesa, porque ali a mesa fala, pra você se alimentar. Às vezes acontece a gente levar uma historinha, contar uma historinha assim, mas nada tipo levar um monte de brinquedo, ficar brincando na hora da comida, porque distrai a criança de ter essa percepção da saciedade, de estar se alimentando, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas na autonomia, para ela ter a autonomia de falar, não, estou satisfeita, não, eu ainda estou com fome, quero comer mais. E a gente vê isso em adultos também, né? Que desenvolve uma relação ruim com a comida, principalmente em picos de estresse e tudo mais, porque o estresse gera uma necessidade de você suprir alguma coisa, e a gente sabe que a gente fica com vontade às vezes de comer mais, e a criança não aprendeu a lidar com a fome, com a saciedade, com o limite. Então muitas vezes, quantas vezes já não aconteceu da gente olhar para a Lívia e falar, filha, você tem certeza que você precisa estar comendo todo esse sorvete? Sabe a barriguinha já não tá cheia? Ela chegar a largar prato no meio de sorvete, sabe? Tipo, é verdade, pai, acho que eu já tô exagerando. Então você às vezes precisa fazer esse papel de conduzir a percepção e as decisões do seu filho, mas não de impor. Claro que tem limite, né? Você não vai deixar seu filho comer um pote inteiro de sorvete até vomitar. Então você tem limites, mas você também faz o papel de conduzir ele a perceber isso.
Então você vê pessoas desenvolvendo relações doentias com a comida porque o pai chega e fala assim, não, você precisa comer esse prato aqui de comida. Então, quer dizer, você está ensinando a essa criança a simplesmente aceitar alguma coisa goela abaixo, de cima para baixo e pronto, ela tem que aceitar aquilo. Então ela não desenvolve a percepção dela, né? A gente às vezes fala assim, as pessoas falam, nossa, mas você vai deixar seu filho passar fome? Ué, se ele está saudável, se ele está acima do peso, ali no peso ideal dele, tá tranquilo. Se realmente ele passar por um momento em que ele tá muito empolgado e quer brincar, e ele escolher não comer naquele momento, falar, ó, filho, você só vai comer agora 4 horas da tarde, tá vendo? O relógio vai demorar, vai chegar ali e tal. Na ponteirinha tem que chegar ali. 3 horas da tarde vai estar urrando de fome, gritando. Você vai falar, filho, você vai apoiar, você não vai ficar naquele sermão também, né? Do tipo, tá vendo? A mãe te disse, o pai te disse. Não, você vai falar, filho, eu sei, você optou por não comer, fome, eu sei que é difícil ficar com fome, mas você aguenta mais uma horinha, até chegar a hora da gente comer nosso café da tarde. Então a criança vai ver que você não cede, e da próxima vez ela vai pensar 2 vezes, não por medo de você, mas ela vai pensar se ela está satisfeita ou não para ficar até 4 horas da tarde sem comer. Então você está desenvolvendo uma consciência positiva. Como já aconteceu outras vezes, por exemplo, da gente perceber, inclusive recentemente, que a nossa mais velha, a Lívia, ela estava dizendo que estava satisfeita porque ela não queria comer aquele prato. Ela tem muito dessa negócio de ficar assim, vamos dizer, É bem seletiva, assim, com a não comida. gosta às vezes da aparência, né? Não é aquilo que ela esperava. Ela, não vou querer comer. Por quê? Porque ela sabe que tem bolo, por exemplo, de cenoura à tarde. Então ela fala assim, eu já consigo segurar 2, 3 horas. E aí eu simplesmente vou lá e como o bolo de cenoura, enche minha barriga e beleza, não precisei comer aquela comida que minha mãe fez. E aquela comida é saudável. Então a gente precisa, foi o que eu falei no começo, é muito tênue. A gente precisa saber a hora que isso está acontecendo. E a Marília foi sábia nessa hora, porque ela falou para a filha, tá bom, filha, talvez agora você não esteja com fome, mas ela percebeu que era por causa da comida. Mas a mamãe vai deixar esse prato aqui pro café da tarde, e esse vai ser seu café da tarde. Então, quer dizer, a Marília percebeu na entrelinha que ela estava querendo se livrar daquela comida, não estava querendo experimentar, não estava querendo ter que comer. Resultado, ela comeu a comida e gostou. E aí comeu tudo. Então, quer dizer, a gente precisa ter a percepção. O maior norte dos pais nesse processo de desenvolvimento é a percepção do que está realmente acontecendo por trás das cenas. Né? Raramente o seu filho se joga no chão porque ele quer te afrontar. Né? Essa coisa, né? Ele vai deixar de comer porque ele, sabe, quer te afrontar. Não, sempre existe uma necessidade por trás dessas atitudes. E os pais têm que estar percebendo isso, para não tomarem atitudes incompatíveis e aí gerar só conflitos e problemas, né? E desenvolver essa consciência, ela envolve também o aspecto emocional. A gente mostrar para a criança e desenvolver essa consciência de como ela lidar com as emoções dela. Então, além de ela ter uma autonomia para lidar com as coisas assim mais palpáveis, mais físicas, digamos assim, ela aprende a lidar também com os sentimentos. O que ela pode fazer quando ela tá triste, quando ela tá frustrada, chateada, com raiva, com inveja, com ciúmes, e dar ferramentas, fornecer ferramentas para ela lidar com tudo isso. No final de semana a gente sentou para conversar com a nossa mais velha, porque a gente percebeu que ela estava tendo atitudes com a Elisa, né, a mais nova, que a gente percebeu que é mais para chamar atenção. Então ela ficava chamando a gente quando acontecia algum conflito, assim, mas eu percebi que era para chamar atenção, sabe? Tipo, eu vou fazer uma mãe aqui para minha mãe vir aqui e brigar com a Elisa. Porque ela já tem ferramentas, ela é mais velha, eu já vi ela usar as ferramentas para lidar com aquele tipo de situação com a irmã. Tipo, pegou o brinquedo. Eu já vi elas várias vezes usando as ferramentas que a gente deu pra ela. De tentar trocar, de conversar com ela. Mas o que ela tava fazendo? Já dando aquela choramingada. Mãe, ela pegou meu brinquedo. Pra quê? Pra gente ir, pra eu ir lá, intervir, de repente brigar com a irmã ou coisa assim. E a gente sentou com ela, daí a gente explicou isso pra ela. A gente mostrou como que ela é capaz, como que ela poderia lidar com isso. Falou de novo sobre como ela poderia fazer. Às vezes que ela já conseguiu. Às vezes que ela já conseguiu. Mostrou, falou, tá vendo? Você é capaz, você já fez isso várias vezes. Mostrando que a gente acredita nela, né? Não foi no sentido de pesar, foi no sentido de mostrar que a gente sabe que ela tem capacidade, que a gente confia, né? Exatamente. E depois disso ela mudou bem, assim, sabe? Em relação com a irmã dela, ficou mais tolerante, assim, sabe? Tenta mais usar as ferramentas. E a gente achou interessante, porque sentar com a criança e ter essa abertura é legal, porque a criança sente, nossa, é verdade, né? Eu sou capaz. Porque aqui, o que acontece? Tem a Elisa pequenininha e a priminha pequenininha.
Então, ela vê elas recebendo atenções diferentes do que ela tem. Ela tem responsabilidades, digamos assim, diferentes, autonomias diferentes. Então, ela percebe essa A diferença. gente mediando ali a briga, por exemplo, de uma criança de 1 ano e 9 meses com uma de 2 anos e 5 meses, né? Você tem que estar ali em cima o tempo todo, porque tá aprendendo ainda. Então, daí, a gente percebeu que ela tava querendo fazendo esse tipo de comportamento para ter esse tipo de atenção. Então, a gente sentou, conversou com ela, falou que ela já sabia esse tipo de coisa, que elas eram as duas bebezinhas, que a gente percebia que isso estava acontecendo, né? Tipo, ela fica até meio quase constrangida assim, porque ela, tipo, Ela nossa, percebe na hora, é né? verdade, é isso mesmo. É bem isso que eles estão falando. Mas ela acaba aceitando porque a gente tá falando com amor, a gente tá mostrando pra ela que ela é capaz. E foi muito positivo, né? A gente tá mostrando pra ela que ela tem essa autonomia pra lidar com esse tipo de situação. Oramos por ela, né? A Ela gente se sentiu orou. amada, porque o principal no momento onde você vai conduzir um momento desses é você realmente fazer com que a criança se sinta amada e que a motivação de você estar falando aquilo é querer o desenvolvimento e o bem-estar dela. Porque se a criança não se sentir amada nesse momento, ela vai se sentir corrigida no sentido de julgada como errada do que ela está fazendo. E não é essa a intenção que a gente tem, né? Mas você tem que conseguir transmitir isso nas suas palavras, no seu olhar e nas suas atitudes nesse momento. Porque isso vai fazer total diferença entre ela ter uma resposta positiva ou ela simplesmente piorar muito naquele sentido de você chegar ali e só fazer uma correção assim muito incisiva, né? E eu achei interessante que a Marília pontuou também a respeito dos sentimentos e depois também agora sobre a questão da religião, né? Do nosso ser cristão. Tem importância da gente desenvolver isso nas crianças, que elas saibam os seus limites, saibam desenvolver uma autonomia de defender os seus princípios, os seus valores que a gente for implantando na vida, porque outras pessoas vão crer diferente, né? E se você simplesmente diz para ela que ela tem que crer daquela forma porque é daquela forma e ponto final, a criança desenvolve uma relação, vamos dizer assim, não saudável com Deus. E isso é arrastado para o futuro. Quantas pessoas que a gente costuma conviver dentro de igreja, dentro do mundo cristão, que tem esse problema? Ela simplesmente fala, mas por que você crê assim? E a pessoa vai dizer para você, porque o meu pastor disse. Ou seja, ela não tem responsabilidade, autorresponsabilidade. Ela não tem responsabilidade por desenvolver o seu próprio relacionamento com Deus. Ela simplesmente quer que alguém diga para ela o que é certo. Por quê? Porque o pai criou ela assim, porque a família criou ela assim. Então a gente tem essa responsabilidade de fazer com que os nossos filhos entendam que eles precisam de autonomia, inclusive na área espiritual. Então a gente tem que mostrar que nós estamos desenvolvendo eles para se relacionarem com Deus, terem suas próprias experiências, se pautarem nos princípios da Bíblia e se nortearem por isso e não pelo que os outros falam. Porque senão a gente vai ver esse cenário onde existem lideranças religiosas, existem repressões religiosas, controle religioso sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas foram criadas dessa forma, a obedecer ordens, a simplesmente engolir, né? Você não tem que querer nada. Então essa frase que a gente está falando aqui, ela aparentemente é uma frase muito simples, mas ela pode levar impactos na sua vida futura com Deus. Então a gente tem que frisar isso. Sabe, que a gente tem que aprender a se relacionar com Deus, a ter o nosso próprio relacionamento, a ter autonomia de gerir a nossa vida espiritual e os resultados disso, de ter ela ou não, né? Porque senão a pessoa fica ali sempre. Quantas pessoas a gente não conhece, ou até mesmo a gente já não fez essa pergunta, por que Deus está permitindo isso, né? Então a gente não traz para a esfera da nossa responsabilidade de buscar um relacionamento com Deus para entender as coisas e a vontade dele. A gente simplesmente está se questionando, por que Deus está fazendo isso? Ou seja, por que meu pai não está deixando? Por que minha mãe não está permitindo? Por que... Você entende? Não é a gente não conduziu o nosso filho a um relacionamento saudável, né? Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci de novo. Aqui a gente tem que fazer com que a raiz das crianças elas sejam profundas na fé delas. Para que elas não aceitem depois qualquer tipo de religião, qualquer tipo de pensamento. Se ela não tem raiz, ela não tem um fundamento firme, aí vai chegar o amiguinho falando besteira aí do mundo. Ela vai falar, faz sentido. Porque ela vai ser rasa.
ela não vai ter um Conclusões fundamento. lógicas rápidas, né? Exatamente, que às vezes a gente acha, fala, não, a criança não vai entender. Aí conta só a historinha lá do Jesus e tal, e não aprofunda isso numa, sei lá, No num nível nível emocional, emocional, num nível de espiritual. contextual também, né? Você Mostrar não, todo o contexto do que Jesus fez, né? e aprofundar, porque fala, a criança não vai entender, mas ela já sente, ela tem ali também já um componente espiritual que já vai sendo fortalecido. Então a gente tem que criar raiz forte para quando ela escutar alguma besteira lá fora, ela fala assim, não, eu acredito no que eu acredito. Eu tenho firme no o que eu quero. Se você quiser pensar assim, ela tem que ter essa autonomia de falar assim, se você quiser pensar assim, o problema é seu. Eu penso assado. Porque eu tenho esse princípio, esse valor, aquele valor, né? Por exemplo, a Exatamente. gente pauta muito a nossa criação de filhos e a nossa vida como um todo aqui é regida pelo amor. Porque esse é o princípio base do cristianismo que Jesus ensinou, né? Então, tudo que a gente leva elas a refletir, a gente mostra. Isso expressa amor? Isso está de acordo com o amor de Deus, filha? Então, às vezes, até quando eu peço perdão para elas por alguma atitude que eu cometi, de mais incisiva, ou que foi menos simpática, ou menos amorosa, falo, papai, não devia ter falado assim com você, filha, porque isso não expressa amor. O papai, você estava errada, o papai realmente ficou nervoso, mas eu não deveria ter falado dessa forma com você, porque isso não expressa amor. Então, quer dizer, eu estou ensinando o princípio de que eu sempre me pauto no amor. Entendeu? Eu não estou dizendo que porque é feio é uma coisa relativa. Sabe? Se a gente começar com o negócio do que porque é feio, porque a mamãe não gosta, porque eu fico triste, isso tudo leva a criança a analisar e se pautar no outro e em consequências rápidas e lógicas. Ah, fiquei triste, então tá errado. Não, muitas vezes você fica triste, você fica amargurado, você fica, vamos dizer assim, numa situação que você não gostaria, mas para cumprir com um princípio do amor, né? Então, às vezes você tem que ensinar mais princípios do que coisas imediatistas para o seu filho, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar que esse processo de autonomia, em todas essas áreas, ele é gradual. Ele vai acontecendo de acordo com a idade da criança, com a maturidade, com a capacidade dela. Então, nós, como pais, nós temos que estar atentos, ter o discernimento de saber o momento de falar um pouquinho mais, de falar um pouquinho diferente, de apresentar alguma outra coisa, de conduzir de uma forma, né? Então, porque você pega uma questão de alimentação, você vai tratar diferente, como um bebezinho de 6 meses que está começando a se alimentar, uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, 5 anos. Vai mudando a forma como você tem que lidar com aquilo, né? Tanto que com a Lívia que a gente comentou, eu tive que agir de uma outra forma. Por quê? Porque a percepção dela mudou, a capacidade dela mudou, a maturidade dela mudou. E a gente, como pai, a gente tem que ter essa sabedoria, esse discernimento, para saber a hora de mudar, a hora de entrar, a hora de sair, para ir O que é ao... adequado, né? De realmente entregar a responsabilidade para eles, né? Exatamente. Vamos entrar já no cuidado? Que isso também entra sobre dar autonomia naquilo que seu filho... Que foi uma coisa que eu até pensei agora antes da live, eu não tinha nem anotado, com relação a uma coisa que a Marília sempre falou muito para mim, das fases de desenvolvimento, a sensibilidade de percepção que a criança tem em certas fases do desenvolvimento do cérebro dela. E a gente tem que aproveitar isso, né? Eu vi a Marília, por exemplo, incentivando muito a Lívia a cuidar da organização, por exemplo, das coisinhas dela, naquele momento que ela estava sensível a isso, que ela começou a reparar. Então o pai, ele precisa prestar atenção no que está acontecendo com o filho. E ele aproveitar esses momentos, esses ensejos, essas sensibilizações que a criança tem com certas questões, para entregar mais autonomia, para levar o nível de consciência da criança naquele sentido, a percepção dela do quanto ela tem capacidade de assimilar aquilo. Né? Então é importante que o seu filho começou a reparar, olha, mãe, que está organizado. E você vê que ele está tentando organizar, que ele está achando bonita a organização. Então é hora de você dar responsabilidades, né, filho? Então vamos começar a guardar aqui todo dia antes de dormir, vamos organizar a sua prateleira. Então, quer dizer, você começa a dar adequado, que é exatamente isso que a Maria falou. Existem fases e é gradual. Você não pode querer que uma criança de 2 anos tenha a organização que a nossa filha de 5 anos tem para 6, né? Então a gente não pode cobrar a mesma coisa. Você pode cobrar que organize, né? Mas talvez uma coloque o negócio tudo torto e a outra você fala, filha, não é assim que organiza. Você consegue, né, colocar tudo arrumadinho já. Então, quer dizer, o nível de cobrança tem que ser coerente, né? Exatamente. Cuidados, né? Isso. Então, daí agora a gente vai entrar nos cuidados quando a gente vai dar autonomia. Que a gente pontuou algumas coisas que às vezes a gente fala que tem que dar autonomia para criança e pode parecer
libertinagem, falar, a criança pode tudo, né? A criança manda na casa. Ah, a criança né? manda na casa, tem que ter autonomia, pode fazer tudo que quer. E não é bem assim, a gente tem que tomar muito cuidado justamente para não minar essa autonomia e a criança se tornar uma criança libertina, né? Que faz o que quer, o que bem entende. Isso prejudica com isso. Né? Exatamente, porque o quê? A autonomia, ela não é ausência de limites. Então, você dá autonomia para a criança não quer dizer que você tirou todos os limites. Não, você vai impor os limites ali, dentro dos limites impostos na casa dos pais, ela tem determinada autonomia. Né? Então, você não vai falar pra criança, tá, pode escolher o que você quer comer pro almoço. É. Ah, tá bom, pode escolher Vai lá chocolate. no armário e escolhe sua roupa que você vai usar, né? A criança vai chegar lá, tem milhares de roupas, né? Então, você tem que estabelecer limite. Qual é o limite? Almoço. Ah, tem cenoura e tem abobrinha. O que você quer comer? De legume. E ainda às vezes só uma coisa, né? Então você vai falar, hoje arroz, feijão e filé de frango, filho. Agora dos legumes, o que você quer comer? Arroz, abobrinha, cenoura. Aí a criança vai fazer. Você está desenvolvendo um nível de autonomia para escolher certas coisas, você está tornando ela participativa, mas você tem limites. Você não falou, abre a geladeira lá e escolhe o que você quer comer, filho. Não é assim, né? A autonomia só deve ser dada para a criança quando ela tem capacidade para assumir as consequências das escolhas e tem maturidade para assumir as responsabilidades. Então não adianta você dar uma autonomia para a criança e ela não tem capacidade de fazer aquilo. Ela não tem capacidade para assumir a consequência do que vai acontecer se ela errar. Ela não tem maturidade para assumir a responsabilidade. Ela pode ficar machucada. Aquilo pode marcar ela de uma forma negativa. Então a gente tem que ter sabedoria para ver, né, como a gente já falou, em que fase a criança tá, qual o nível de maturidade, de capacidade dela para dar algo adequado. E ele falou, eu não vou mandar a minha filha de 2 anos organizar a coisa organizadinho, direitinho, alinhadinho. Porque não dá, né? E se eu cobrar muito forte isso dela, é capaz dela ela ficar chateada, ela ficar irritada e aquilo ficar marcado para ela de alguma forma negativa. Ou até coisas perigosas, né? Você não vai falar pro seu filho, por exemplo, às vezes usar um produto químico, ou dar ração para o cachorro quando ele é muito pequeno, se o cachorro for perigoso. Porque você sabe que ele não tem condição de assumir as consequências daquilo. Se ele for lá e meter a mão, de repente, dentro do prato do cachorro, o cachorro morde ele, pode machucá-lo de verdade. Então, quer dizer, a gente tem que saber a hora. Agora, por exemplo, a criança está um pouco maior, ela já entende que o cachorro pode morder, ela já sabe dos perigos, você já viu que ela tem uma consciência, aí você pode realmente, junto, acompanhar, claro, várias vezes, para depois você começar a sair um pouco de cena e transferir isso para ela. Mas tem que tomar muito cuidado para você não transferir aquilo que ela não tem capacidade de fazer, porque aí sim você pode prejudicar e criar frustração e traumas na criança, né? Exatamente. E a gente tem que estar preparado, porque quando a gente dá uma responsabilidade para a criança, eu tô vendo que minha filha é capaz agora de guardar os brinquedos. Então aqui em casa, antes do almoço, antes de dormir, a gente organiza toda a sala, guarda os brinquedos. Então o que acontece? Fala, agora é sua responsabilidade, vamos fazer isso. A criança vai concordar, né? Vai achar super vai achar, legal. não, isso mesmo. Pode ser que no começo tá ali, né, animada, vai e faz. Mas pode chegar um momento que ela vai testar aquele limite. Fala, não vou guardar. Aí eles andam testando. Porque eu já Vai falei, de fase, né? tem que arrumar antes do almoço, tem que estar tudo organizado. Dela não quer guardar. Faz tudo bem. Assim que você guardar tudo, você senta pra comer. Ela tá testando ali o limite. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer. Daí ela vem pra cozinha e tenta e chora. E tá falando, Fala que tá com fome. ela que tá com faz fome, um que não drama consegue, que é muito difícil, que ela não consegue guardar tudo sozinha. Eu falei, não, filha, eu tenho certeza que você consegue, você já guardou várias vezes. Sua comida tá aqui te esperando. Assim que você terminar lá, sua comida tá esperando. Daí ela vai, até que ela vê que eu não vou ceder. Daí ela vai lá, guarda tudo chorando e tal, e vai e senta na mesa. Aí no outro dia já é mais tranquilo. Aí tem dia que ela vai testar de novo. Aí ela testa no quarto, depois testa na sala, depois testa no almoço, depois testa na janta. Daí ela vai testando. Até a hora que ela chegar e falar, realmente O que eles falam se mantém. não tem Por isso que é saída. importante a consistência também entre pai, mãe, que é a unidade que você tem que ter com a sua esposa, e ter constância e manter a sua palavra. Se você voltar atrás, volte atrás. Errei, filho, não deveria ter imposto esse limite ou colocado essa regra, realmente acho que está acima da capacidade do contexto, não está sendo produtivo, e tira a regra.
Você entendeu? Mostra pra eles que o princípio fica, mas que a regra você muda. Agora, se você simplesmente botar a regra, ó, precisa arrumar antes do almoço, antes da janta e antes de dormir. E aí você não tá afim de que seu filho fique chorando e ele vai testar o limite e você simplesmente deixar passar e dar comida pra ele, aí sim ele vai perceber que ele tem como fazer você ceder. E aí sim ele vai se intensificar a coisa de uma forma que você não vai entender por quê. Porque ele conseguiu sucesso naquilo. Com o choro, com o grito, ele conseguiu sucesso. Então da próxima vez ele vai chorar mais alto, ele vai gritar mais alto até conseguir o que ele quer. Então o preço para você manter, cada vez que você descumpre, o preço para você manter uma regra, para você manter a consistência, a noção do seu filho de que você tem consistência no que você decide, é mais alto. O preço sobe. Então você tem que ter consciência disso. Às vezes é melhor passar por um pouco do que você ter que depois aumentar muito o nível de dificuldade para conseguir impor a noção no seu filho de que aquilo realmente é um limite imposto dentro da realidade dele, né? Gente, outro cuidado que a gente tem que ter é com o excesso de autonomia. Às vezes, por quê? Criança pequena, a gente não tem muita autonomia. A gente tem que escolher mesmo, a gente vai pôr a comida no prato, a gente vai escolher a roupa, a gente vai dar banho. Não tem muito o que escolher. Só que o que acontece? Se dá muita autonomia para criança, pode escolher a roupa, criança pequenininha, 2, 3 anos. Pode escolher a roupa, pode escolher o prato, pode escolher o copo. Principalmente escolhinhas fúteis, assim, o que vai acontecendo na cabeça da criança? Ela vai achando que ela manda muito mais do que você. Ela vai começar a ser uma criança mandona, vai ficar viciada em querer escolher tudo, egocêntrica, porque tudo eu que escolho, tudo eu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente ter bem selecionado o que a gente vai dar de autonomia para uma criança. Por quê? Principalmente alguma Sendo útil, né? autonomia que vai ser útil, principalmente para ela, que vai desenvolver alguma capacidade, né? Que vai desenvolver alguma maturidade na criança. Simplesmente sair dando um monte de autonomia, de escolhas, pode... Estou desenvolvendo autonomia, né? Na verdade, você está desenvolvendo o poder de escolha. Porque criança pequena realmente não tem muito o que escolher. Né? Elas já são egocêntricas. Se você deixar muito, ela escolher muito, só vai alimentar esse egocentrismo dela. Então tem que tomar muito cuidado. A Lívia, hoje em dia, ela tem muito mais consciência, muito mais maturidade. Então a gente pode dar para ela muito mais autonomia de escolha em diversas situações. Vai sair para um lugar, pode escolher roupa. Que roupa você quer usar? A gente já sabe que ela tem um discernimento. A gente vai para para um parquinho, a gente vai para um casamento. Às vezes até ela pergunta, mas mãe, você acha que vai estar frio, né? Ela já faz esse tipo de pergunta. Ela já consegue ter esse discernimento. Será que o que eu tô escolhendo é apropriado? Então ela já tem esse discernimento. Se eu falar pra Elisa, ela sempre vai... Agora tá na fase do vestido, é tudo vestido. É vestido do gatinho, é vestido disso. Então ela não pensa, ela só pensa no vestido que ela gosta e pronto, acabou. Ela só pensa na roupa que ela gosta e pronto, ela não pensa... Você fala assim, vamos pra neve? Ela fala vestido de gatinho. Ela não tem Exatamente. capacidade de compreender mais coisas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o excesso de autonomia. Sim. E aí, acho que no mesmo sentido disso que você está falando, a questão do fácil ser uma coisa relativa e do óbvio ser uma coisa também que não existe, né? Então você não pode tratar isso, né? Tipo, não, mas filha, é óbvio que você tem que colocar um casaco para ir para um lugar frio. Só que isso não é óbvio para uma criança de 2 anos. Ela não tem uma compreensão de pensar no clima, de pensar que vai anoitecer e que de noite fica mais frio do que de dia, que não tem o sol. Então, quer dizer, você está querendo muito, você entendeu? Você precisa realmente nunca tomar muito cuidado com isso, de achar que fácil, não é fácil escolher uma roupa, filho, você tem que pensar, não, sabe? Não é óbvio, não é fácil, cuidado com isso, porque essas palavras, elas também expressam mais ou menos o que aquilo que a gente falou de criança não quer querer expressa. Falta de empatia, simplesmente você está desprezando a limitação, o contexto que a criança vive. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É porque a gente tem que ser o porto seguro do nosso filho. Quando a gente dá uma autonomia para eles têm que ter a liberdade de errar e vir, ai mãe, eu errei, eu vou, sei lá, aconselhar ele de uma forma amorosa. Em vez de falar assim, mas isso é fácil, como é que você fez isso? Que besteira! Mas era tão óbvio, por que você não fez desse jeito? E aquilo você vai atrapalhar esse processo de maturidade, né? De aquisição dessa capacidade. E até ela consultar você, né? E até de consultar, exatamente. Porque ela fala, não vou falar nada pra minha mãe, pro meu pai, porque vai sentir pior, né? Vai brigar comigo, porque eu errei. Né? Então a gente tem que ter esse discernimento de acolher, né? Errou, eu sei, né? Errou, foi a sua escolha, foi a consequência do que você escolheu, como que a gente pode fazer com isso, né? E conduzindo a criança e não usar esse tipo de frase, mas isso é fácil, mas você já sabe, isso é fácil,
É óbvio. E principalmente com comparação com os outros, né? Tipo assim, olha lá, a amiguinha já faz, olha como é fácil. Às vezes a criança tem o dobro de idade. Você entendeu? É uma de 2 versus uma de 5. Se a gente falar isso para nossa filhinha menor, olha, a Lívia faz. É fácil, Elisa, você fazer. Você tá dando um soco no estômago da criança, porque não tem lógica isso. Não é fácil para ela que tem 2 anos, entendeu? Comparação é sempre ruim. É que esse é outro cuidado que a gente colocou aqui, que as crianças são diferentes. O que é bom para um, às vezes não é bom para outro, até mesmo crianças de idades iguais, elas têm capacidades diferentes, percepções diferentes, personalidades diferentes. Então a gente tem que ter o cuidado para você não estar sendo injusto com uma ou com outra, né? A gente já ouviu muitas vezes as pessoas falando, mas estava na mesma casa, teve a mesma criação, eu eduquei do mesmo jeito, e aconteceu algum desastre. Um foi para um lado, outro foi para o outro, justamente porque as crianças não são iguais, as pessoas não são iguais. Têm necessidades diferentes. Bom, acho que chegamos praticamente no fim, né? Sim. Estamos chegando ao fim. As dicas. Sim, daí a gente vai só pontuar então agora algumas dicas de como desenvolver a autonomia na criança. Né? Então, o primeiro que a gente colocou aqui, desenvolva a consciência da autonomia do seu filho. Ou seja, converse com ele sobre as escolhas, quais são as escolhas, o que cada uma pode levar. Explique as consequências, né? Falar, se você escolher isso, pode acontecer aquilo, se escolher, né? E permita que a criança se expresse e compartilhe as suas percepções. Que às vezes a gente não deixa a criança falar, mas a criança percebe de um outro jeito, daí ela tem oportunidade de falar e vai ajustando o que ela tá pensando com o que tá acontecendo, com o que pode acontecer. E você pode ir até conduzindo com perguntas, né? Filho, mas por que você acha que é bom você colocar um vestido hoje? Ah, porque é frio. Mas você acha que isso vai te proteger do frio, né? Então, quer dizer, você vai fazendo perguntas e você leva ela a exercitar o poder de conclusão. E acho que a gente não colocou aí, mas seria cabível dentro desse desenvolver a consciência e a autonomia, também a questão de consequências lógicas e naturais das coisas, né? Permita eles passarem por isso. E dedique tempo de treinamento para preparar o seu filho. Use rotinas, os acontecimentos do cotidiano. Crie um quadro de rotinas. Estimule o cuidado com a higiene pessoal, cuidado com a casa, com a saúde, com os sentimentos, com as relações e tudo o que você pode fazer dentro de casa, assim, lá de cuidar da casa, de cuidar da própria higiene deles. A Elisa mesmo já anda pedindo pra se lavar sozinha, daí eu vou lá, dou aquela ajudinha, falo, você consegue, ela lava aqui, lava ali e tal. Então ela fica toda feliz, não, eu faço sozinha, e quer tirar a roupa sozinha. E você ir permitindo isso. São pequenas coisas do dia a dia que você pode já ir incentivando. E a gente tem que tomar um cuidado com o quê? A nossa pressa. A nossa pressa, a gente ficar apressando a criança, ou a nossa agilidade, daqui que eu faço, porque eu sou mais ágil, e fazer tudo rapidinho, aquilo pode impactar a criança e falar assim, nossa, eu não vou nem tentar, porque eu não sou rápida que nem minha mãe. Ou ela fica me apressando, eu não vou fazer. Vai ficar na dependência da sua aprovação para fazer, né? E daí vai inibir esse processo de gerar essa autonomia, de gerar essa capacidade. Então, permitir também pequenas escolhas dentro dos limites estabelecidos, como a gente já falou antes, e ser intencional o tempo todo. Então, como eu falei aqui, dentro de casa a gente consegue ser intencional, se a gente for intencional, lógico, né? Usar tudo que acontece, tudo que a gente vê, tudo que a gente faz, a gente ser intencional, explicar. Falar, olha só, tô escolhendo isso, por isso e isso, porque senão acontece isso. Eu vou fazer assim porque... E explicando pra criança, permitindo que ela você vai fazer assim, por isso e isso, né? Usar tudo o que você tiver ao seu alcance para ser intencional, para ir gerando autonomia e gerando responsabilidade, maturidade e desenvolvendo a capacidade do seu filho. E principalmente ancorando tudo em princípios e valores. Nos nossos princípios e nos nossos valores cristãos, né? Aqueles que a gente professa. Não adianta nada a gente só falar isso, às vezes num culto familiar, numa igreja que você frequente e você não demonstrar isso no dia a dia para o seu filho, como é a aplicação, sabe? Então, isso me faz até refletir para mim mesmo. Então, tudo que eu faço, eu penso, será que eu fui condizente, né, com o que eu prego do Evangelho, com o Jesus que eu expresso, que eu tanto quero que minhas filhas amem, que eu digo que eu amo, né? Então, tudo que eu faço, eu filtro por aí, porque eu dou uma explicação para elas. Filha, eu acho que aqui o papai não foi tão amoroso, né? Acho que eu não consegui expressar tanto amor. Mas por que o papai fez isso? Eu falo, eu abro o jogo do meu coração e sempre ancorando em princípios e valores que estão na Bíblia, principalmente os cristãos, né? Exatamente. Desenvolver o raciocínio, né, a percepção, para eles poderem, no futuro,
estarem preparados para a vida, para aquilo que há de vir, para aquilo que eles vão enfrentar, que a gente não tem a menor ideia ainda. Então, acho que é isso, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da live. A gente vai deixar salva. Aí vocês podem encaminhar para quem vocês acham que pode ser interessante. E ao longo da semana eu vou postar também alguns insights que a gente teve aqui, né, com essa live. Daí vocês podem ir compartilhando também. Tá certo? Isso aí, pessoal. Então é isso, pessoal. Tchau, Uma tchau. boa noite. Até segunda-feira que vem. Até. Boa noite. Boa noite.